Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje a gente vai falar sobre a partida de ontem, as declarações, falar também da entrevista do Marcelo Cabo pós-jogo e trazer nossas opiniões aqui em relação ao elenco, contratações, etc. Beleza? Mas antes de seguir, vou pedir para você se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar para mais pessoas conhecerem o nosso conteúdo e também deixar seu comentário, sua opinião, que é de suma importância para a gente aqui, beleza? Então, sem mais delongas, vamos falar primeiramente da partida, né? Um jogo onde o Santa Cruz pouco criou e também o América teve as melhores chances da partida, o América, mas não conseguiu efetivar com gols, né? Claro que o Santa Cruz também proporcionou esse um pouco de pressão, né? Meio que a gente não estava sendo efetivo no último terço e o América ele tentava uma coisa que o Santa Cruz não tem característica, que é o chute à média distância, né? O América não tem medo de chutar. Então, não é medo, né? Mas é a característica do time mesmo tem alguns finalizadores de média distância. O Santa Cruz carece disso, né? Então, a gente não foi tão propositivo quanto a gente foi nos outros jogos. A gente pecou muito na qualidade e também no sumiço do William Júnior durante a partida. Né? O William Júnior vem também caindo bastante nas últimas partidas. A gente precisa recapitular o time para que a gente volte a trilhar um melhor futebol e até mesmo tentar proporcionalizar uma partida de maior nível. Né? Acho que o Santa Cruz tem uma das maiores folhas da Série D e isso não pode ser ignorado, então precisa que isso venha para campo. Né? Falar do Natan, né? O Natan, muita gente criticou o Natan, mas para mim o Natan fez uma partida boa para um cara que não joga 90 minutos há muito tempo. Tá? O Natan ele vem crescendo, acredito que ele vai dar esse equilíbrio bem nessa lateral esquerda e eu acho que ele hoje a tendência é crescer cada vez mais. Já o Renato também é mais uma partida dele bem abaixo. Eu acho que não tem nem o que falar do Renato. Precisa ainda de mais minutagem, a gente precisa esperar um pouco mais, só que o tempo está ficando curto, né? Sobre centroavante, tá, pessoal? Eu acredito que a gente precisa ter um camisa 9, uma característica diferente no elenco. A gente precisa contratar um camisa 9 para trazer esse 9 de segurar zagueiro, esse 9 de ser um 9 de área mesmo, coisa que o Galhardo não é. O Galhardo é mais um 9 de movimentação, finalização, criação, e a gente precisa ter essa variável, né? Muita gente está falando pedindo camisa 10, pedindo ponta, e realmente o Santa Cruz carece disso, mas acredito que não vem, tá, pessoal? Não vem o camisa 10. Eu acho que no máximo deve vir um camisa 9, mas até então o Santa Cruz não anunciou. Vamos ficar aguardando em relação a essas devolutivas, né? Uma boa partida do Felipe Alves, né? Nesse redimindo dos últimos jogos, fez uma boa partida, mas o destaque para mim defensivo vai ali para o William Alves, que, cara, que partida segura do William Alves, tá? Que partidaça do William Alves. Muita gente iria sentir falta do Matheus Vinícius, mas o William Alves faz uma partida sem sombra de dúvida, muito segura, tá? Novamente falei que o América teve as melhores chances, mas o Felipe Alves estava na noite inspirada, conseguiu garantir o empate. E o que ficou, né, pessoal? Fiz um resumo aqui do jogo, a gente falou muito no pós-jogo e vamos falar da declaração do Galhardo. Por quê? Quando acabou a partida, na zona mista ali, o Galhardo deu entrevista ao João Vitor Amorim, onde ele trouxe à tona uma crítica muito forte em relação à SAF, né? Em relação ao trâmite da SAF, pelos últimos acontecimentos de internamente o Santa Cruz ter divergências de ideias e algumas pessoas se posicionarem contra a SAF, né? Em alguns grupos do WhatsApp até vi pessoas que são contra contra a SAF, não, contra o modelo de SAF, podemos dizer assim, que sendo proposto, né? Inclusive pessoas que estão dando entrevista nos últimos dias aí, nesses grupos de WhatsApp, falando também, inclusive até palavras fortes contra o Galhardo, quem está nos grupos aí sabe. E a gente viu que realmente a fala do Galhardo trouxe à tona uma situação que todo torcedor está sofrendo nos últimos anos, tá? Que é a questão de pessoas se intitularem falar pelo Santa Cruz, em ser o Santa Cruz, mas a gente não pediu, porque eu pedi para ter algumas pessoas daquela ali representando o Santa Cruz, infelizmente. Eles estão ali dizendo que o clube é do povo, mas o clube não é do povo, porque o povo já decidiu que o Arruda tem que ir para a SAF, né?
Isso aí é você fazer um plebiscito, uma consulta, uma enquete aí para a torcida rapidamente, e vai saber que a torcida quer que o Arruda seja entregue numa melhor administração, numa administração punitiva, né, que tenha mais respaldo e cuidado com o patrimônio, coisa que a nossa associação nunca teve, né? A associação teve aí 111 anos para fazer esse clube gigante, e a gente e hoje estamos na quarta divisão, temos o elenco graças à SAF, né? O Vinícius Diniz aí trouxe alguns atletas, conseguiu usar o capital intelectual, o capital social, na realidade, de contatos, e trazer alguns reforços para a gente, né? O Galhardo, por exemplo, foi um reforço que veio oriundo da promessa de SAF. Então, não tem como a gente tampar o sol com a peneira. Então, acho que esse recado do Galhardo aí é o recado do líder do elenco, e se o líder do elenco fala nisso, então está sendo, está chegando no vestiário e está sendo decisivo ali nas conversas do vestiário. Então, mais uma vez, se o Santa Cruz quiser lograr êxito na Série D, precisa andar com o processo de SAF. A gente vai estar aqui acompanhando, a gente vai estar aqui cobrando. E a entrevista do Cabo também traz à tona isso que o Cabo fala. Se eu disser que esse assunto não chega no vestiário, eu estaria mentindo. Chega no vestiário. O Cabo trouxe isso na coletiva após-jogo, né? Então, a gente vê que esse barulho externo do Santa Cruz pode culminar com arruinar nosso ano, né? Então, novamente, é um pedido que eu faço a essas pessoas que dizem que amam o Santa Cruz. Deixa o Arruda para a SAF. O Santa Cruz, a associação, ainda continuará dono do Arruda, terá 10% do Santa Cruz SAF, que vai ser o novo CNPJ, onde o Santa Cruz e a Cobra Coral Participações SA vão ser sócios. Então, Santa Cruz, a associação, ainda continuará com 10% do Arruda, 10% do futebol. Então, deixa o Arruda aí para esse novo CNPJ, integraliza o valor do Arruda com o valor do futebol, deixa os dois juntos, que aí sim a gente vai ter um início avassalador. A gente precisa montar o DIP já para começar a pagar os investidores. Então, tudo isso precisa que esse trâmite de SAF ande, e parem com essa briga de bastidores. Porque a gente pega o retrospecto atual do Santa Cruz, a queda vertiginosa do nosso futebol em campo se deu mediante ao início desses embates externos, fora de campo, falar de SAF, etc. E isso não é o fundamental. O fundamental para Santa Cruz hoje é sair dessa Série D, e precisa ter um ambiente de paz. E a política, ela reflete 100% nisso. Então, é o que a gente está falando, é o que o Galhardo falou, é o que o Marcelo Cabo falou, tá? O Marcelo Cabo também trouxe algumas análises do jogo pós-partida, né? Falando que o time foi muito bem, elogiou os laterais, mas eu vou discordar, tá? Eu acho que o Yuri Ferraz, defensivamente, ele agregou em alguns momentos, mas ofensivamente ele não sabe cruzar uma bola. Um lateral que não sabe cruzar uma bola. Então, precisa achar outro tipo de jogada. Ah, vai cruzar, lembra que não sabe que não se lembra que não sabe cruzar, e volta, já começa o jogo, faz o simples, né? A gente está aqui como torcedor, mas a gente também quer que o futebol seja jogado, e o Yuri Ferraz, ele não foi bem nesse quesito ofensivo. Defensivamente, como eu já falei, eu não achei ele mal, foi bem defensivamente, sim. Inclusive, tem um lance do Souza ali que ele defende muito bem, ele não deixa o Souza girar e consegue desarmar o Souza dentro da área. Então, o Yuri Ferraz fez uma partida ok defensivamente, mas ofensivamente terrível. O Marcelo Cabo elogiou o time no geral, tá? Sobre o desempenho, sobre essa questão, mas a gente sabe que o Santa Cruz carece muito, né? O William Júnior, praticamente, eu acho que. Eu não vi o William Júnior no jogo, eu acho que o torcedor reclamou muito sobre isso, porque você tem um camisa 10 que não tá aparecendo, você realmente fica se pensando, né? O que ele tá fazendo, qual a postura dele, por que isso está acontecendo, porque não é a primeira partida que o William Júnior faz isso, né? Outra coisa que eu vi muita gente nas redes reclamando, a insistência com o João Pedro, né? O João Pedro entrando como ponta, né? Então, dessa vez, eu acho que o João Pedro realmente não joga mais de meio campo, com o Marcelo Cabo, vai jogar de ponta mesmo, é onde ele joga. E depois o Marcelo Cabo tira o Galhardo e coloca o Viniora de centroavante, né? O Viniora é um jogador de lado de campo, pode ser adaptado como 9, como falso 9, mas precisa de ter mais minutagem, né? Colocar o garoto ali para jogar 3, 4 minutos, eu acho que não vai desenvolver o atleta como deveria. Lógico, isso aqui é uma convicção que eu tenho,
um pensamento que eu tenho, divergente do Cabo, mas na minha visão, o nosso time, no geral, olhando a análise do Cabo, o Cabo ficou muito satisfeito com o desempenho do time, mas eu não estou satisfeito com o desempenho do time, até porque eu acho que daria para ganhar o jogo. O América não é lá essas coisas todas, tá? O América deu chance de ganhar o jogo, tivemos chance de ganhar o jogo e não ganhamos por alguns detalhes ali, mas a gente poderia sim sair com os 3 pontos, né? Obviamente que a falta de variável no banco é grande. A gente não tem um reserva para o William Júnior, a gente não tem um reserva para o Galhardo, a gente carece de reservas para as pontas. A única lugar que a gente tem bastante reserva é de volante, né? Temos o Favela, o Jonathan Paulista, temos o Lucas Bessa, então a gente tem alguns leques para volante, mas para atacante e meia, a gente não tem essa disponibilidade grande como deveríamos ter. Sabemos que também a nossa folha está no limite, realmente a gente precisa aí, né, contratar, mas a gente precisa enxugar e parece que não estamos conseguindo enxugar essa folha e fica difícil a gente pensar em contratação enquanto não tiver essa recapitulagem, né, essa remontagem, pequena remontagem aí do elenco, para poder também enxugar um pouquinho, cortar um pouco na carne para trazer algumas contratações. Bom, pessoal, é uma análise aqui rápida do que foi o jogo de ontem, as declarações do Marcelo Cabo, do Galhardo, e deixa aqui no comentário o que você achou das declarações, é importante a gente estar debatendo aqui sobre o Santa Cruz, beleza? Muito obrigado a todos, até a próxima, valeu!